Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Sakurema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de atender um pedido de vocês, que eu acho que é muito importante. Eu estava prorrogando até bastante para fazer esse vídeo, que é sobre dicas de leitura, de onde vocês devem começar, que livros ler, e vou fazer algumas ressalvas aqui também. Lembrando que esse aqui é só um vídeo, vamos dizer assim, possivelmente uma parte 1, porque logicamente eu não coloquei tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então pode ser que no futuro eu volte a recomendar mais algumas leituras conforme eu vou organizando, porque eu gosto de recomendar numa construção de avanço histórico, vamos dizer assim, para que eu possa separar cada grupo de livros, para você entender cada período ou cada área específica de conhecimento. Primeiramente eu gostaria então de começar falando sobre biografias, para você conhecer as figuras que compuseram o Império do Brasil e que são importantes para a causa monárquica. Então a gente tem, por exemplo, biografia de Dona Leopoldina, de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Eu recomendo o trabalho mais recente que você vai ter mais facilmente acesso, são os livros do Paulo Resutti. Eles são muito bem escritos, são neutros, não é nenhum um artigo propagandístico, mas também sem revisionismos históricos. Então é muito bom e de fácil acesso, está em todas as livrarias, está bombando de vender os livros dele. Então eu acho que é uma literatura fácil para você que está querendo saber sobre a vida de nossos imperadores e também da Imperatriz Leopoldina. Sobre Princesa Isabel, eu recomendo o livro Princesa Isabel, a Redentora, de Pedro Calmon. É um livro já muito bem situado na historiografia brasileira. É um livro muito bom, bem completo, vindo de um historiador que é reconhecido como um dos nossos maiores historiadores do país, né? Então, eu creio que seja a melhor biografia que nós temos da Princesa Isabel até hoje. Chuto eu, pelo menos a mais formal, a mais completa. E também é interessante, tem uma coleção aqui fazendo um adendo nessa parte histórica, chamada A Vida dos Grandes Brasileiros, uma coleção da editora 3. Tem vários brasileiros nessa coleção, obviamente, ressalvo a de José Bonifácio, porque é uma coleção que, pelo menos aqui onde eu moro, é de fácil acesso a esses livros, em bibliotecas, em sebos, você consegue comprar também. Já li de diversas outras figuras históricas dessa coleção e eu acho que eles fazem um serviço muito bem feito. Então, existem diversas biografias de José Bonifácio. Não precisa ser exatamente essa, eu só coloquei essa para poder citar uma específica. Mas também, sobre José Bonifácio, eu recomendo também a leitura dos artigos de Kurt Proper. Se você jogar aí no Google, Kurt Proper, Independência do Brasil, você vai encontrar vários artigos que é muito importante para te balizar sobre a vida de José Bonifácio. Porque eu vejo que muitos denunciam que ele era maçom e etc. E isso tentam desconstruir a sua imagem, o chamando de maçom. E existe toda uma questão política por trás da sua iniciação na seita, né? Só que ele não fez isso porque compactuava com as ideias maçônicas, muito pelo contrário, ele queria suprimi-las e tem um contexto político. Então eu estou citando aqui o Kurt Proper para te auxiliar, porque o Kurt, ele é um historiador maçom, ele publica para a historiografia maçônica, e lá ele diz com muita franqueza que José Bonifácio era um maçom de última hora, que não tinha convicções nas ideias, que era um sabotador. Então, para que vocês não caiam em falácias que nós vemos surgir aí na internet tentando desconstruir a imagem do pai da independência. O último livro que eu cito aqui nessa leva de biografias é o livro Orleans e Bragança, da Ação Orleanista, que está sendo disponibilizado gratuitamente na página deles. Eu vou deixar aqui na descrição também o acesso para esse livro, mas também para a biblioteca da Ação Orleanista. Esse livro, Orleans e Bragança, ele faz um resumo histórico da Casa Imperial do Brasil. Então, eles fazem inicialmente um prelúdio desde a extinção da Casa de Avis com Dom Sebastião, mas eles vão avançando até chegar na nossa atual Casa Imperial, que é a Casa de Orleans e Bragança. É muito bom porque ele te dá um contexto da formação da Casa de Orleans e Bragança, ele te dá uma biografia
sobre Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, e aí vem o grande ponto importante. Conde Dan também, é muito difícil geralmente o pessoal retratar ele em livros gerais, mas o ponto que eu ressalto aqui no livro Orleans e Bragança da Ação Orleanista é que eles vão te dar uma boa biografia sobre a vida de Dom Luís Maria, Dom Pedro Henrique, os atuais príncipes da Casa Imperial. Então isso é muito importante porque eu vejo que as pessoas ficam muito presas à história geral, vendo a vida de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e não dão a devida importância para os descendentes de Princesa Isabel, em específico Dom Luís Maria e Dom Pedro Henrique. É muito importante que você tenha conhecimento sobre a vida dos chefes da Casa Imperial que nós tivemos até agora, justamente para que você compreenda de fato o que é o movimento monárquico, as ideias que compõem o movimento monárquico, o porquê, por exemplo, que a ação orleanista, a minha posição também é muito bem ligada ao tradicionalismo, à causa da monarquia católica. Tudo isso tem uma justificativa e eu vejo justamente que pela falta de informação sobre a história do próprio movimento monárquico, da própria Casa Imperial, que muita gente fica dando murro em ponta de faca, espalhando mentiras sobre a Casa Imperial, não por mau caratismo, mas por desconhecimento. Então esse livro é muito importante para você ter essa formação de base. O segundo ponto é sobre o Império do Brasil, para que a gente entenda qual que é a ideia de concepção do Império e também o seu funcionamento, as suas instituições ao longo do período ali. Eu cito primeiramente Projetos para o Brasil de José Bonifácio, porque ele é aquele grande projeto que foi idealizado para o Brasil. Se você quer entender o Brasil, você automaticamente tem que pensar com a cabeça de José Bonifácio o que ele pretendia para a nossa nação. Então é um livro, o título é autoexplicativo, né? É muito importante que todos os monarquistas tenham lido, para que a gente tenha mais ou menos um norte do que é para ser o Brasil. E em segundo ponto, eu coloco o livro do João Camilo Oliveira Torres, que é A Democracia Coroada, a Teoria Política do Império do Brasil. Esse livro é muito importante porque ele vai te dar as bases para você entender como era o funcionamento do Império, a sua expertise institucional, etc. Então é mais uma coisa, um material mais histórico, que é realmente para você entender as instituições do Império Brasileiro, a concepção pela qual elas foram fundadas, o seu funcionamento, etc. Então ali é mais uma questão para você saber como era de fato o Império. Sobre a República, eu também separei alguns livros a esse respeito, que é importante para a gente fazer esse contraste e entender a situação que se dava ali no final do século XIX e ao longo do século XX. Então aqui, primeiramente, eu indico A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, que é um ótimo livro para a gente entender o fracasso da República quanto um regime de fato. Ele é um regime artificial, ele não conseguiu fixar uma simbologia, não conseguiu adentrar o imaginário popular, e tudo que ele legou foram heranças do Império do Brasil com salvas alterações. Então esse livro é muito interessante porque ele faz pontualmente o fracasso de cada símbolo republicano, seja a mulher que representava a República, a construção da imagem de Tiradentes, tentando contrapor a imagem de Dom Pedro I com algum grande símbolo republicano que não deu certo, o fracasso do hino americano, a falta de símbolos que eles tinham. Eles eram muito estrangeiristas, tentando copiar sempre franceses e americanos. Então ele vai fazer um resumo ponto a ponto de como foi a tentativa de construção dos símbolos republicanos e como fracassou sucessivamente em todos os pontos que tentava levantar. É muito interessante porque ele também dá uma base legal para o pessoal que não estuda tanto positivismo, para entender como que era a cabeça dos caras ali, como que eles queriam construir uma nação. Isso aí é muito bem perpassado no livro também. Também do José Murilo, eu recomendo Os Bestializados, para você entender a situação do povo brasileiro com a proclamação da República, e aí já é uma perspectiva de fato do povo, as pessoas, os revoltosos, etc. Então esse livro é bastante interessante, ele é bem completinho, e ele é quase que um estudo da psique do povo brasileiro e como ele encarou a proclamação da República, por que o regime deu tão errado, por conta de não ter se pautado nas tradições brasileiras, e sim em
estrangeirismos, tentando copiar outras nações, e aí ficou esse contraponto onde o povo estava bestializado, atônito, né? Como já dizia Aristides Lobos, e consequentemente o terror que foi aquele primeiro momento da República, com um banho de sangue em diversas revoltas em todo o território brasileiro. Seguindo nessa ainda sobre a República, eu recomendo os livros de Eduardo Prado. Primeiramente, eu recomendo A Ilusão Americana. Ele não fala tão rigorosamente só sobre a relação da República no Brasil, mas também a República do Brasil, porque ele não a considera um fato isolado. Ele faz uma análise completa das interferências americanas, norte-americanas, estadunidenses, nas repúblicas hispânicas, e depois ele faz o mesmo paralelo sobre a mentalidade burra que desgraçou esses países, chegando no Brasil e mostrando justamente... É interessante que ele te passa a perspectiva de como o Brasil era um país respeitado diplomaticamente no exterior, era um país que conseguia se proteger das ofensivas de neocolonialismo dos Estados Unidos, que eles interferiam de maneira grotesca na soberania dos países, desrespeitando a soberania deles, chegando até mesmo a sabotar diversos governos em benefício próprio, em benefício dos seus comerciantes, enfim. É muito interessante esse livro para você ter uma ideia de como o Brasil foi sucateado com a implementação da República, como a ideia republicana é ridícula nos países sul-americanos e como isso ceifou o nosso desenvolvimento histórico, o fortalecimento da nossa soberania nacional. E é interessante porque é um livro que fala bastante da geopolítica, agora já é um texto histórico, né, da geopolítica nas Américas. Isso é de suma importância, principalmente para você que está saindo dessas correntes de esquerda ou direita, de querer, principalmente o pessoal de direita fica lambendo muito os Estados Unidos, para você ter uma noção legal sobre a ameaça que estes são e que não existe nações amigas. O Brasil deve zelar apenas pelos seus interesses. E esse livro é um grande banho de água fria em todos aqueles que hoje ainda insistem em acreditar na doutrina de Monroe. Mostra como essa idealização dos Estados Unidos é ridícula e muito nociva para as nações, principalmente da América. O segundo livro que eu indico de Eduardo Prado é o livro A Ditadura Militar no Brasil. E não fala sobre 64, tá? Fala sobre a ditadura de Floriano Peixoto e assim, até também perpassa ali o governo de Deodoro da Fonseca, e fala dos abusos, o terror que foi instaurado com a República, o caudilismo, essas características militaristas, e como o Brasil, de um país civilizado e exemplo de estabilidade, exemplo de civilidade, com grandes propensões de crescimento, acabou num caudilismo militarista, extremamente genocida e vira-lata. Então é muito importante também para que você tenha noção do que foi esse período que chamam de fixação da República, né? Em outras palavras, o genocídio de Floriano Peixoto em detrimento de ideias estrangeiras. Então é de suma importância que você tenha por base este livro aqui também. Indo agora para a nossa última parte, que é sobre o movimento monárquico. Em primeiro ponto, eu novamente cito a ação orleanista. O livro Pátria Nova é de suma importância, escrito pelo Karl Edwerck e o Renan Menouzier. É muito importante esse compilado novamente, porque além de perpassar a nossa Casa Imperial, ele fala muito do movimento monárquico, as revoltas que tiveram no final do século XIX e início do século XX, ponto a ponto, o espírito que as levantou de maneira muito honesta e com uma forte conotação patriótica, mas também fala sobre o desenvolvimento histórico do movimento, dando muito ênfase, é claro, na Ação Imperial Patrianovista de 1928 e como ela é importantíssima para o movimento monárquico hoje. Então, para você que é monarquista, esse livro é de suma importância para que você entenda a bandeira, a luta pela bandeira que você está levantando, para que você não ache que esse movimento nasceu ontem, nasceu com o plebiscito de 93 nem nada do tipo. Pelo contrário, a partir do plebiscito de 93, o movimento foi muito envenenado por ideologias liberais. Então, o conhecimento sobre a Ação Imperial Patrianovista é de suma importância para que você entenda os valores que compõem a causa
monárquica, a luta pela monarquia católica. De toda forma, seguindo nesse mesmo raciocínio, e para fechar nossa lista, que esse vídeo aqui já passou um pouco do tempo que eu gostaria de deixar ele, é As Raízes Históricas do Patrionovismo, escrita pelo próprio Arlindo Veiga dos Santos. É um livro de 1946 e muito importante para a gente entender a mentalidade a qual nós estaremos militando cotidianamente. Tem uma frase que muitos ficam um pouco confusos, que é a de Arlindo, que ele diz que não queremos restaurar a monarquia, mas instaurar a monarquia livre dos erros do passado. Então esse livro é perfeito para vamos dizer assim, explicar pontualmente essa frase dele, para você entender os erros que a gente cometeu no passado, para a gente entender a mentalidade histórica e o que nós buscamos trazer, o que nós combatemos no pensamento liberal e iluminista. Então esse livro é muito importante para que você compreenda todo esse background que está por trás da ação orleanista, de onde originam suas ideias, e é um panorama histórico no geral. É um livro super curtinho, tem 37 páginas. Você lê em coisa de horas, assim, ou depende do seu ritmo de leitura, né? É muito simples e é muito claro que o objetivo a qual ele quer chegar no livro. Então, para fechar a lista, foi As Raízes Históricas do Patrionovismo. Eu vou tentar disponibilizar o máximo de livros que eu puder aqui na descrição, mas enfim, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bem provavelmente no futuro eu vou fazer parte 2, parte 3, para ir complementando esse vídeo aqui. Mas para você que quer se inteirar da causa monárquica de pronto, esses aqui são livros que você pode até ler em ordem que eu coloquei aqui, para você não pegar o bonde andando, porque muita coisa que vai ser citada lá nos livros da ação imperial patronovista é em cima do background sobre, assim, esperando que você já conheça a história do império, esperando que você já conheça a história dos nossos imperadores, né, dos que compuseram a família imperial brasileira. Então é até legal você ler nessa ordem se for necessário. E então, só reforçando, os livros da ação orleanista, a biblioteca da ação orleanista vai estar no link aqui embaixo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu gostei. Se vocês tiverem mais recomendações, queiram complementar essa lista, deixem aí nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, também estarei respondendo aí. Recomendações de temas para vídeo também podem deixar nos comentários. Bom, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.